edição do Prós e Contras com este assunto. Vamos só relembrar: a CPI para obras inacabadas dos governos do PT. Os senadores governistas, para relembrar diretamente o que aconteceu, conseguiram essas 28 assinaturas, o mínimo é 27, tem uma a mais, né? Para a criação de uma CPI sobre essas obras inacabadas na área da educação e possíveis irregularidades no FIES no período de 2006 a 2018. É um período que abarca principalmente as gestões do PT, tem um pouco aí do governo Michel Temer, né? Para o nosso debate, nós recebemos o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, e também Felipe Pena, escritor, professor e jornalista. Eu só quero lembrar você que você também pode participar do nosso debate aqui no Entre Linhas, aqui no Prós e Contras, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e vote na nossa enquete. Você concorda com a criação de uma CPI para obras inacabadas durante as gestões do PT? Sim ou não? Bom, vamos então aos nossos debates. O Coronel Tadeu já está conosco e também o Felipe Pena, escritor. Coronel Tadeu, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Eu começo com o senhor. Sim, sem dúvida, Adalberto. Uma boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite, satisfação. Boa tarde, doutor Felipe Pena. E concordo com essa abertura de CPI. E queria acrescentar, né? Que pena que só é essa CPI, porque poderiam ter vindo outras tantas, porque o governo do PT ele está recheado de escândalos de corrupção em todas as áreas. Nós estamos falando em um ponto dentro de um ministério. Se você percorrer a esplanada dos ministérios, muito possivelmente você vai encontrar um foco de corrupção no governo do PT em cada sala de cada ministério. Mas a gente sabe que é muita coisa para apurar. E para isso nós temos até outros órgãos para poder promover isso. O TCU, a CGU, o próprio Ministério Público. Mas seria inevitável que uma hora esse assunto viesse à tona. Eu já tinha conhecimento dessa caixa preta desde 2009, desde 2019, quando eu assumi o meu mandato. Eu não entendia o porquê haviam tantas obras paradas, porque tinha conhecimento, inclusive, aqui no meu estado, que é o estado de São Paulo. E você começando a conversar com os colegas, até mesmo dentro do próprio Ministério e também dentro do FNDE, depois de feita uma apuração, isso acredito eu que deva ter sido feito em 2019, 2020, porque é muita coisa mesmo, Adalberto, foi detectado realmente esse número grandiosíssimo de obras paradas e obras, inclusive, isso com certeza vai vir à tona na CPI, obras que foram 100% quitadas com as empresas contratadas. Deputado, só uma questão, porque é isso que, inclusive, nós debatemos aqui no Prós e Contras também pela Jovem Pan News, mas o tema de que se uma CPI, a CPI que até então estava tentando ser autorizada com a adesão dos parlamentares, dos senadores, mas perdeu assinaturas nos últimos dias, que é a CPI para investigar as denúncias recentes do atual Ministério da Educação. Um dos argumentos contrários de senadores, inclusive que retiraram essas assinaturas, foi de que esse período eleitoral faria com que a CPI tivesse apenas um uso político, de palanque político. Esta CPI, embora tudo que não está esclarecido mereça ser apurado, e CPI é sim uma ferramenta constitucional que parte do parlamento, é exatamente uma comissão parlamentar de inquérito, o senhor não acha que esta CPI agora também pode se prestar a palanque político? Adalberto, eu sou um deputado bolsonarista, mas acima de tudo eu sou um parlamentar e tenho que cumprir com as minhas obrigações. Como deputado federal eu tenho o dever de fiscalizar. Não é se importar com um período eleitoral ou não. Isso é um dever. O meu mandato não se encerra com 3 anos ou não se encerra 180 dias antes da eleição. O meu mandato só se encerra dia 1º, ou melhor dizendo, dia 31 de janeiro de 2023. Então, até lá, eu posso promover qualquer ato que esteja previsto dentro das funções de um deputado e a mesma coisa vale para os senadores. Não tem essa de período eleitoral. E essa caixa preta do FNDE, das obras paradas e também do FIES, esse assunto já está sendo estudado já há muito tempo, não é de hoje que isso. E veio à tona provavelmente num depoimento do atual presidente do FNDE, o Marcelo, que deve ter colocado isso para os senadores e os senadores então entenderam que deveria ser aberta a CPI. Então, portanto, eu sou contra essa história de que em ano eleitoral não se deve promover CPI. E faço, inclusive, um comentário. Lamentável
o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está tentando evitar a CPI porque estamos num período eleitoral. Ele está simplesmente se demitindo do problema. O problema caiu no colo dele. Os senadores que estão cumprindo o regimento com 27 assinaturas, aliás, uma a mais. Então, portanto, diante de uma irregularidade, e deve estar bem fundamentado esse pedido de CPI, ele não tem que pensar duas vezes, ele tem que abrir a CPI mesmo. Nós precisamos saber aonde foi parar mais de R$1 bilhão. Felipe Pena, seja bem-vindo uma vez mais. Qual é a sua opinião? Levando-se em conta que nós tivemos uma tentativa, e eu vou repetir isso porque é muito importante, da oposição em abrir uma CPI para investigar as denúncias atuais do Ministério da Educação, e agora nós estamos vendo a oposição tentando barrar uma CPI do governo que quer apurar, no mesmo período eleitoral, ou seja, sob os mesmos argumentos, desvios e denúncias de desvios e problemas ocorridos na área da educação também, num período que abrange boa parte, na verdade, a maioria dos anos de governos do PT. Qual a sua opinião? Tem que se fazer ou não fazer uma CPI, seja ela qual for? Boa tarde, Piotr, boa tarde. Só um minuto aqui que meu telefone tocou agora, vou desligar. Boa tarde, Coronel, boa tarde, Piotr. Eu quero concordar com tudo que foi dito pelo deputado com relação à abertura de CPI. Acho que todas as CPIs devem ser abertas e quero concordar também com o deputado, em que pese as nossas diferenças ideológicas, em lamentar a fala do presidente do Senado. Mas fica muito claro para mim, Piotr, que essa tentativa do governo de fazer uma CPI sobre fatos anteriores ao atual mandato é uma cortina de fumaça para a corrupção dentro do governo Bolsonaro. A um governo não basta dizer que não há corrupção. É preciso que ele permita que se façam investigações sobre as graves denúncias de corrupção que pesam contra esse governo. E no caso do governo Bolsonaro, ele não permite que se investigue a corrupção no Ministério da Educação de 4 formas. A primeira forma é evitando essa CPI do MEC, pressionando os senadores para retirar assinaturas. A segunda forma é decretando o sigilo nos encontros dos pastores acusados de corrupção com o presidente Bolsonaro. Veja, Piotr, isso é um absurdo, porque a agenda do presidente da República é uma agenda pública. Por que o presidente Bolsonaro está decretando sigilo? Ou melhor, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência está decretando sigilo nos encontros desses pastores que não compareceram à Comissão de Educação do Senado. Quem não deve, não teme. Terceiro, é pressionar o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que hoje, numa outra emissora, declarou que Bolsonaro, abro aspas, isso são palavras do ex-ministro, Bolsonaro entregou o FNDE ao Centrão. Não foi um ex-ministro de outro governo, foi um ex-ministro deste governo, do governo Bolsonaro. E quarto, o aparelhamento da Procuradoria-Geral da República, que não dá andamento às denúncias, às investigações, não oferece denúncia sobre as investigações desse governo. Já são 75 denúncias que não avançaram. E só para concluir, Piotr, a corrupção no Ministério da Educação ela é muito mais grave por 2 fatores primordiais. Primeiro, porque é no Ministério da Educação. Só o FNDE tem 64 bilhões de reais, e desses 64 bilhões de reais que estão no controle do ex-chefe de gabinete, já mencionado pelo colega deputado, que é o doutor Marcelo, que foi ex-chefe de gabinete do Centrão, do atual representante do Centrão, do nosso primeiro-ministro, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E segundo, porque ao não deixar que se investigue esse escândalo de corrupção no Ministério da Educação de Bolsonaro, isso joga dúvidas sobre toda a comunidade cristã do Brasil, porque são 2 pastores que são acusados de terem se encontrado com Bolsonaro, há 20 agendas públicas que foram agora colocadas em sigilo desses pastores com Bolsonaro. Ato contínuo, esses pastores são apresentados por Bolsonaro ao ministro da Educação. Ato contínuo, o ministro da Educação leva esses pastores para diversos eventos públicos e esses pastores pedem propinas a prefeitos em troca de recursos do FNDE. Então, são 2 maçãs podres num cesto, no grande cesto da comunidade evangélica, no grande cesto cristão. Então, eu acho que esse é o segundo problema grave. O primeiro é colocar a corrupção no coração
do Ministério da Educação, que é o futuro do país, e o segundo é jogar uma dúvida sobre todos os evangélicos, sobre toda a comunidade cristã. Então, o governo Bolsonaro deveria ser o primeiro a permitir essa CPI, a querer que essa CPI fosse realizada e que o escândalo de corrupção no seu Ministério da Educação fosse amplamente investigado para dirimir qualquer dúvida de que Bolsonaro não está envolvido com esses escândalos. Tá, Felipe, rapidamente, mas você é a favor também desta atual CPI, que já tem, inclusive, o número de senadores para aprovar, ou seja, para poder protocolar, já conseguiu. Aliás, ela já está, nesse momento, protocolada, né? Em que pese... Para investigar sim. ações do governo anterior também, do governo do PT? Piotr, eu sou favorável a todas as investigações, inclusive a essa, em que pese eu ter conversado mais cedo com alguns senadores que não são de oposição, são senadores ligados, inclusive, à base governista, e que me disseram que não há previsão regimental para esse tipo de CPI, que tem que haver um fato concreto. Ainda assim como deputado, eu concordo, tem que investigar tudo que for possível. Não pode ficar segurando as investigações. Não é honesto aquele que não deixa que se investigue. Deputado Coronel Tadeu, diante dos argumentos aí do Felipe Pena, que também pede investigações, e desse possível impedimento jurídico desta atual CPI, essa CPI que já está protocolada, porque já tem um número mínimo de assinaturas, e diante, obviamente, das denúncias todas envolvendo o Ministério da Educação, qual é a sua posição? Dá para fazer investigação se por acaso nenhuma CPI for adiante e conseguir apurar os culpados? Eventuais culpados? Sem dúvida, o período... Claro. Sim, é possível, apesar do período ser um tanto quanto tumultuado, porque nós vamos estar também dentro de um processo eleitoral extremamente importante, mas é possível, sim. É viável não só a implantação da CPI, como o andamento de todos os trabalhos. É importante ressaltar, Adalberto, que esse caso do Ministério da Educação e Cultura do governo Bolsonaro, ele já está sendo investigado pela Controladoria Geral da União e as investigações estão andando. Eu não tenho como entrar dentro do Senado e colocar a faca no pescoço de um senador para que ele assine uma lista. Então não tem nada a ver com o governo Bolsonaro estar impedindo investigação. Aliás, nós tivemos há pouco tempo atrás a própria oposição dentro do Senado promovendo uma CPI que virou um circo. Ela tentou achar alguma coisa dentro do governo Bolsonaro. Foram 90 dias, prorrogados por mais 90 dias. Foram 6 meses de um verdadeiro show pirotécnico, promovido por 3 senadores que literalmente são oposição ao governo, ou seja, longe de qualquer isenção de ânimo, né? Porque eles são ferrenhos opositores, então eles estavam lá cumprindo um papel mais do que político, do que funcional, e depois de 180 dias, eles simplesmente não apuraram absolutamente nada. E aí, quando foram questionados, foram convocados, requisitados a investigar ações de governadores e prefeitos por todo o Brasil, que é onde todo mundo sabe que aconteceu a corrupção com esse dinheiro que foi distribuído do Covid, eles simplesmente sumiram, se demitiram do assunto, fugiram da raia. Isso foi um papel muito triste que toda a população brasileira teve que assistir, de ver senadores fugindo da investigação de governadores que muito possivelmente eram seus aliados e também de prefeitos. Exemplo aqui de São Paulo, uma compra de aventais superfaturadas que foi detectada agora pelo Tribunal de Contas da União no valor de 23 milhões, promovida pelo governador do estado de São Paulo, que já se afastou e agora é pré-candidato a presidente. Agora é que vem à tona, quando deveria ter entrado lá na CPI, porque afinal de contas o dinheiro é do governo federal. Se era para apurar denúncias do governo federal, por que não fizeram isso? Então, já que essa situação nós tivemos no passado, eu espero que não aconteça agora de jeito nenhum, que a gente possa investigar mesmo quem são os culpados desse desvio dessas obras, porque pode ter certeza absoluta, tem muito governador novamente envolvido nesse escândalo do FNDE, dessas 2.000 obras, e também muito prefeito.
Felipe Pena, diante das argumentações agora do deputado Coronel Tadeu, aliás, ele retoma um assunto que nós debatemos aqui esses dias no Prós e Contras, que era sobre a visão que a população tinha da CPI da pandemia. E é preciso considerar que boa parte das pessoas, a gente viu aqui na enquete não é uma pesquisa científica, mas enfim, é uma enquete, é a opinião das pessoas, elas não entenderam muito a forma como se deu, elas viram muito a palanque político para aquilo. E há alguns fatos naquela pandemia que chamam a atenção e talvez haja nesse momento uma rejeição das pessoas, estou falando dos eleitores, dos cidadãos, em uma nova CPI, porque a forma como aquilo é conduzido. Há, claro, seletivismo em CPIs, a gente viu na CPI da pandemia. A gente viu uma coisa que a mim salta os olhos, eu não consigo dormir com uma ideia dessa. Os senadores, aquele G7 que controlava a CPI, eles simplesmente saíram da sala quando, por exemplo, cientistas e médicos foram defender o que era convencionado chamar naquele momento de tratamento precoce. Como é que você vai julgar se você não ouve a posição contrária? Bom, essa foi a primeira coisa. Além dessa questão que naquele momento foi aventado como uma questão jurídica de que a CPI no Senado não poderia investigar dinheiro que foi repassado a governos estaduais e municipais, mas era dinheiro público. E a população, nessa hora, só quer saber onde foi parar o dinheiro que custa muito caro ao cidadão. Não é esta imagem, esse legado ruim neste aspecto das CPIs que faz com que não se tenha apoio popular para as CPIs? Piotr, permita-me respeitosamente discordar um pouco da sua conclusão e também das conclusões do nobre deputado. Com relação, primeiro, em dois posicionamentos fáticos. Primeiro, com relação à CPI da Covid, houve uma série de conclusões e essas conclusões foram apresentadas como denúncia a diversos órgãos federativos. Um desses órgãos, aquele que deveria encaminhar as conclusões de crimes existentes durante a pandemia de Covid, foi a Procuradoria-Geral da República. Essa mesma Procuradoria, cujo titular é o doutor Augusto Aras, que não dá andamento às investigações e não dá andamento às denúncias. Então, novamente, o problema não foi a CPI da Covid. O problema foi a continuidade que o Procurador-Geral da República deveria dar às investigações da Covid. Essa continuidade não existiu. É muito importante que o telespectador entenda que quem investiga a presidência da República e seus ministros é o PGR, é o Procurador-Geral da República. E ele não deu denúncia aos fatos que foram amplamente divulgados e as denúncias que foram amplamente divulgadas pela CPI da Covid. E com relação a própria CPI da Covid e as outras investigações mencionadas, com todo respeito, pelo deputado, elas não são mais, na minha opinião, do que uma cortina de fumaça para o que está acontecendo agora. Então, isso, para mim, é só um diversionismo. Está se tentando tirar o foco do que realmente está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, Piotr? 2 pastores estão intermediando verbas, pedindo propina para prefeitos receberem verbas do FNDE. O FNDE é uma espécie de banco do Ministério da Educação que controla 64 bilhões de reais. Esses pastores receberam barras de ouro, esses pastores receberam bíblias, eles propuseram a compra de bíblias. Parte dessas bíblias tinha a cara, o rosto do ministro da Educação. Além disso, houve a compra de 26 bilhões de kits robóticas em Alagoas, sede do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, do mesmo partido do nobre deputado, kits robótica para escolas que nem têm água, escolas que nem têm computador. Além disso, como se não bastasse, houve uma licitação de ônibus escolares que, felizmente, foi cancelada, que ia superfaturar ônibus em quase 700 milhões de reais. E só foi cancelada porque veio à tona pela imprensa. Então, o que está acontecendo, na verdade, com todo respeito, é uma cortina de fumaça tentando elencar uma série de outros fatos para esconder os fatos que realmente estão acontecendo. E, nesse momento, Piotr, o que está acontecendo é um grande escândalo de corrupção no Ministério da Educação do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro tenta esconder esses escândalos, primeiro, pressionando senadores a retirar assinaturas da CPI e, segundo, decretando sigilo nas relações dele, Bolsonaro, com esses 2 pastores que são acusados de corrupção. Quem faz isso, Piotr? Quem não deve, não teme. Por que o governo decreta sigilo nos seus encontros com esses 2 pastores? Não. É essa a questão e, para mim, essa é a cortina de fumaça que se colocou com essas conclusões anteriores. Tá, mas aqueles aspectos que foram deixados de lado naquela CPI da pandemia, porque não adianta, as coisas precisam ter apoio popular. E é da lógica da democracia. E a gente viu algumas coisas naquela CPI
Há críticas mais duras por parte do deputado Coronel Tadeu, ele pode repeti-las aqui se for o caso, mas enfim, eu só nomeei aqui dois fatos que me chamaram a atenção. Um é não ouvir a posição contrária em relação a alguma coisa que se pretende investigar, o que seria um assombro em qualquer corte do país. Em aquele momento, o investigador tem que ouvir todos os fatos em relação aos que defendiam o que se chamou na época de tratamento precoce, e depois não se investigar o dinheiro que ia para prefeitos e governadores, porque a saúde é praticada nos municípios, não é praticada no Palácio do Planalto. Por mais que tivesse um problema jurídico, a população não se sentiu atendida por esse aspecto. E isso não é considerável na hora das pessoas aprovarem ou não, de novo, uma CPI, que elas podem chamar de uma comissão séria parlamentar de inquérito ou até de circo, como de alguma forma as redes sociais reproduziram. Eu estou de acordo com você parcialmente, mas eu estava tentando buscar aqui no meu celular o artigo da Constituição, que eu acho que é o 256, mas posso estar errado, que eu estava buscando agora, que não permite que as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, elas investiguem fatos relacionados aos estados. Então, ok. Isso não justifica, por exemplo, o outro fato que você disse de não se ouvir posições contrárias. Muito embora essas posições contrárias sejam sobre o chamado kit cloroquina, né? Que a grande comunidade científica do mundo chegou à conclusão que a cloroquina não funcionava para a Covid. Mas mesmo assim, Piotr, até poderia estar de acordo com você de que era preciso ouvir, mesmo sabendo que cientificamente não era comprovado. Mas não te parece, Piotr, muito mais grave que a CPI chegue a conclusões de que houve prevaricação do presidente da República, de que houve tentativa de corrupção, porque foi empenhado a compra da vacina indiana, a Covaxin, por órgãos do governo. Não te parece grave que o deputado federal vá ao presidente da República e disse: olha, o seu líder de governo está fazendo corrupção lá na Câmara e o presidente não faça nada? Isso me parece muito mais grave do que não ouvir cientistas que querem falar sobre a cloroquina numa CPI. Eu acho que não ouvir o lado oposto para um sujeito formado no jornalismo democrático desde os anos 90, Felipe, desculpa, eu não posso concordar com você de forma alguma. Lados opostos precisam ser ouvidos. Mas não são lados opostos. Não, sim, havia, claro, ela tinha quem defendia o tratamento precoce e quem não defendia. Isso era um fato. Fato que foi. Aliás, eu tinha cientistas respeitados que defendiam isso, não era só a comunidade científica. Você me permite jornalisticamente... Houve perseguição em relação a isso, mas espera um pouquinho, Felipe, depois eu vou te dar mais 2 minutos. Peço desculpa. Só para ouvir, por gentileza, o deputado Coronel Tadeu agora, nos seus 2 minutos finais, deputado, por gentileza. Bom, não dá para falar, são duas palavras que não se combinam, Adalberto. Partido dos Trabalhadores e Democracia. Isso não existe. Pelos procedimentos do PT... nós já sabemos que o modus operandi desse partido é conquistar o poder a qualquer custo, não através de um processo democrático. E nós vimos muito bem isso quando o presidente Bolsonaro ganhou em 2018, e até hoje essa legião de fã-clube de ladrão, que é o Lula, essa legião de fã-clube insiste em não aceitar o resultado das eleições de 2018. E fazem de tudo para que esse processo democrático seja deteriorado. Outra coisa que eu quero comentar é a respeito das declarações do Lula na semana passada, onde passou a ameaçar deputados e familiares de deputados. Uma afronta ao Estado Democrático de Direito, que ele não conhece o que é isso, aliás, nunca vai conhecer. Os exemplos do Lula são Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Esses são os exemplos, são pessoas que ele tem como ídolo, verdadeiros ditadores que simplesmente dão um golpe da democracia. E isso repercutiu muito mal. O PT hoje está num desespero total, sabendo que vai perder as eleições para o presidente Bolsonaro e com tantos erros que vem cometendo, muito possivelmente essa vitória virá ainda no primeiro turno. Aliás, está muito próxima disso acontecer, do presidente Bolsonaro ganhar no primeiro turno, a despeito de todas essas pesquisas eleitorais. E olha, para encerrar, Piotr, eu quero reforçar que essas denúncias do MEC elas já estão sendo apuradas. E se o Senado não quis abrir a CPI, não é culpa nossa. Tá? Se o Senado não conseguiu as assinaturas necessárias, paciência, porque se fosse conseguido, nós estaríamos com 2 pedidos de CPI abertos sem nenhum problema. Obrigado, Coronel Tadeu. Felipe Pena, por gentileza, suas últimas considerações. Fique à vontade. 2 minutos.
Obrigado, Piotr. Primeiramente dizer, Piotr, que nós não estamos em desacordo. Eu, como jornalista há 30 anos, também acho que sempre tem que se ouvir os dois lados. Mas é preciso que haja alguma equivalência racional em ambos os lados. Porque se eu for ouvir alguém dizendo que é preciso matar 300 milhões numa guerra e outro dizendo que houve paz e colocá-los como equivalentes, eu não estou sendo equivalente. Eu estou dando voz a alguém que não tem nenhuma racionalidade, com uma equivalência a alguém que tem racionalidade. Isso é uma fronteira muito tênue, mas a gente discute em outra hora sobre as fronteiras do jornalismo. E segundo, só para finalizar mesmo, eu vejo aqui atentamente, Piotr, que é uma clara cortina de fumaça para esconder a corrupção no governo Bolsonaro. E isso foi dito não por mim, foi dito por pastores evangélicos e foi dito pelo ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, hoje, que disse, abro aspas, Bolsonaro entregou o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o Centrão. E quem comanda é o ex-chefe de gabinete do ministro Ciro Nogueira. Há uma clara corrupção, há pastores cobrando propina, há prefeitos que testemunharam isso, e o que faz o governo? Pressiona senadores para retirar as assinaturas daquilo que seria a melhor das investigações, que é uma CPI. É uma pena. O governo se diz honesto, sem corrupção, mas esconde a corrupção debaixo do tapete.